Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui a mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo aqui informações diretamente de Brasília sobre esta política que hoje é um dos assuntos mais comentados no Brasil. Discurso do Lula, pessoal, lá sobre Israel está rendendo muito. E vamos com comentários do canal Gazeta do Povo, já deixando os créditos aqui ao canal do Gazeta do Povo na plataforma do YouTube. Link do canal oficial vai estar logo na descrição. Pessoal, se não é inscrito, deem aquela força se inscrevendo no canal, ativem o sininho de notificação e se puder deixar o seu gostei, vai nos ajudar muito aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que somos relevantes e entrega o nosso conteúdo para mais pessoas. E comentem também de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. Agora, sem mais enrolação, bora para a notícia. Já desferiu diversas mentiras, falando inclusive que o Brasil havia repudiado com veemência os ataques do grupo terrorista Hamas a Israel. Mentiu e mentiu bastante. Depois, para piorar, falou assim, não, vamos acabar logo com tudo e vamos destruir todo o discurso já na Etiópia, comparando a contraofensiva de Israel com o Holocausto. Ele não pode ver um buraco que ele cava mais. Cristina Grêmio, boa tarde. Tudo bem, Guilherme? Boa tarde para você, Serrão, Marco. Boa tarde para a nossa audiência nessa segunda-feira tão trágica, né, para nós brasileiros. O anão diplomático desgovernante do Brasil conseguiu agora assassinar o que restava de reputação do Brasil no exterior. Pária internacional é pouco para definir o que Lula se transformou. Esse viajante com sua esbanjadora a tiracolo, achando que fala em nome dos brasileiros, não fala. Nós não somos antissemitas, nós não somos racistas, nós não somos pró-terrorismo. Quem é pró-terrorismo é ele, o bandido mor que voltou à cena do crime, como bem definiu Alckmin lá em 2018, antes de sentar no colo da quadrilha, né, e fazer parte dela. Então, ainda bem que a nossa oposição está muito atenta, agiu rápido, já está entrando com pedido de impeachment, muitas assinaturas, muitos deputados se pronunciando em redes sociais, né, a forma de se pronunciar publicamente e de forma rápida hoje, desde ontem já falando, Lula precisa ser, para usar uma palavra que ele usou nesse episódio mesmo aí, aliás, não nesse episódio, mas num outro episódio para classificar quem pensa diferente, extirpado, né? Ele disse que os brasileiros precisam ser extirpados, essa gente precisa ser extirpada, quando ele se referia aos supostos agressores do filho do ministro Alexandre Moraes no aeroporto de Roma, o que a gente agora viu que caiu por terra, era uma mentira, uma farsa, um teatrinho ridículo que os comparsas aí do STF empurraram com a barriga por 6 meses para prescrever, para que o casal e o genro deles, acusados de agressão, de injúria, do que quer que fosse, não pudessem eles entrar com processo contra o ministro. A gente entendeu a jogada, já conversei com várias fontes do meio jurídico aí. Mas então, naquele episódio, o Lula disse que essa gente precisa ser extirpada. Quem precisa ser extirpado é esse tipo de político que usurpa o poder, que é diferente de ganhar eleições, né, Zé Dirceu? E depois vai lá no exterior falar em nome do Brasil, coisa que nós, brasileiros, jamais diríamos, jamais aprovaríamos. Então, que bom que veio uma represália imediata, duríssima de Israel. O embaixador brasileiro em Tel Aviv foi levado para dentro do Museu do Holocausto, lá em Jerusalém, foi convidado pelo representante do governo israelense, e lá foi avisado que trouxesse para Lula o recado de que Lula é persona non grata em Israel, o que significa Lula não entra mais em Israel, Lula não pisa mais em Israel, nem ele, nem a sua companheira esbanjadora. Vão esbanjar em outro lugar do mundo, talvez o Hamas acolha, né? O Hamas que andou elogiando a fala antissemita de Lula. Que surpresa, né? Terrorista abraça terrorista. Verdade, Cris. Mais um episódio patético de Lula à frente da nação brasileira. Serrão agora não pode mais entrar em Israel e escanteia o Brasil em qualquer discussão internacional. Serrão, boa tarde. Saudações, meus amigos, meus amados haters, meu povo da Gazeta do Povo. Pelo amor de Deus, quem é que poderia supor que Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil, conseguisse atingir
tal grau de mediocridade como dirigente que se considera mundial. Lula se considera líder mundial, digno de tentar ou pensar em concorrer ao Prêmio Nobel da Paz. Pois bem, depois dessa bobageira criminosa, discurso, dessa narrativa antissemita que ele fez contra os judeus para atacar Israel e levantar a bola do grupo terrorista Hamas, que tem aí parcerias estratégicas com o PT aqui no Brasil, Lula conseguiu desmoralizar completamente a honradez. Impressionante. O feito desse presidente da República foi a ditadura do Stalinácio exposta, desnudada claramente. Está aqui atrás de mim o pacotão. Esse pacotão aqui atrás de mim é o da múmia Stalinácio. Voltou lá do Egito e agora a classificação dela é frágil. Lula está tão frágil quanto a nossa democracia, que não existe no Brasil. Lula é cabra marcado, depois dessa bobagem que ele fez, a perder o seu cargo de presidente da República. Escreve isso que eu estou falando agora. Lula vai perder o mandato presidencial dele por causa dessa bobagem, dessa narrativa criminosa que ele fez contra Israel. Imperdoável. Agora, por que Lula realmente, vamos lá, o âmago da questão, por que o companheiro Stalinácio fez esse pronunciamento odioso contra Israel e contra os judeus? A resposta é bastante simples. Lula tem uma certa inveja de Jair Messias Bolsonaro. Bolsonaro é alguém querido pela direita de Israel, pelo governo de Israel, por uma grande maioria de judeus que levam o mundo a sério, que não estão aí compactuando com terrorismo, com mortes absurdas, com atentados à vida. E Lula tentou relativizar isso, apenas jogando aí uma maldade descompensada para cima da questão das mortes na guerra entre Israel e o Hamas. É claro, você não pode fazer peso nenhum de morte. Na guerra, toda morte é péssima e lamentável. Mas Lula foi querer dar um peso maior à morte dos palestinos que fizeram um ataque terrorista criminoso, absurdo contra Israel. E nessa fala ficou claro que ele tem preconceito contra o judeu. Mas ficou claro, no subconsciente, Lula atacou Israel e os judeus por causa da inveja que ele tem de Jair Bolsonaro, que é muito bem recebido pelos judeus, é super prestigiado pela comunidade judaica e Lula não admite isso. Tanto que o presidente brasileiro já foi classificado pelo governo de Israel como persona non grata. E a única maneira de Lula reverter essa declaração de persona non grata é ele tentar voltar atrás do que disse. E aí vem a novidade hedionda, que não é novidade nenhuma. Olha o que disse o brasileiro Celso Amorim. Celso Amorim disse que o presidente Lula não vai pedir desculpa por nada que ele falou. Ele disse, Celso Amorim, Marco Aurélio Garcia já se foi, já virou múmia, disse que Lula não vai pedir desculpa. E disse mais. Ele disse que essa decisão de colocar Lula como persona não grata é absurda. E, segundo Amorim, só aumenta o isolamento de Israel. E que Lula é uma pessoa procurada no mundo todo. Segundo ainda Celso Amorim, quem é persona não grata é Israel. Essa foi a resposta dele à decisão do governo israelense de tornar Lula persona non grata. Vejam bem, a insanidade do PT não para. Eles conseguem ser antisionistas e aquilo que eu chamo a atenção todo dia. O Partido dos Trabalhadores do Brasil cada vez mais se parece na prática com o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores da Alemanha nazista.
É assustador a prática totalitária, a conivência com a tirania, a parceria tirânica que hoje no Brasil, que eles são completamente desqualificados para estarem ocupando o poder em nossa nação. O tempo vai dizer a catástrofe que representa esse partido no poder. Por enquanto, vamos aguentar firmes, vamos continuar lutando pela liberdade e pelo Estado de Direito, porque Lula é a persona não só non grata, é a persona mumificada do totalitarismo e da tirania no Brasil e no mundo. Isso aí, Serrão. E me parece, Marco, que essa retratação, a possível retratação do Lula ou do governo brasileiro é algo muito distante. Afinal, como nós falamos na abertura do programa, já no Egito, na semana passada, ele já condenou Israel pelas contraofensivas e agora diz um absurdo desse, equivalendo essas ações ao Holocausto. Marco, boa tarde. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Serrão. Beijo na crise e na nossa audiência incrível, fantástica, que está sempre conosco aqui no Sem Rodeios da Gazeta. Olha só, vamos começar primeiro constatando o óbvio. O Brasil virou um repositório de crimes de responsabilidade por parte do Poder Judiciário, Supremo Tribunal Federal, e, com todos os requintes de crueldade, malícia, má-fé, mau caratismo, canalice, vagabundagem, como eu chamei da outra vez, chamei e repito, é uma declaração de um vagabundo, de um nazi-petista, de um cleptocrata hostil a um povo que foi atacado. O Lula está hostilizando um povo que já foi atacado pelo terror. O Lula colocou o Brasil oficialmente do lado do Hamas, e é por isso que a gente já falava disso lá atrás, por meio da assinatura na petição da África do Sul, chamando o Estado israelense e o povo judeu que foi atacado por terroristas de genocidas. E aí o que fica interessante de analisar do ponto de vista semiótico, e considerando também todo mundo que tem a digital na bunda do Lula, é o seguinte: até quando vai a cara de pau de vocês, senhores jornalistas da TV Globo, senhores jornalistas da CNN, porque eu estava ouvindo a CNN hoje de manhã, e durante os programas da CNN, que me deixa estarrecido, eles dão aquela passadinha de pano gostosa, aquela encerada gostosa, numa declaração taxativa e objetivamente antissemita do Lula. Aí você olha e fala, tá, vamos problematizar a situação. Como que foi essa experiência com outros canais de comunicação, dessa imprensa suja, pseudo-imprensa, de um bando de vagabundo, jornalista militante de 10ª categoria? O que eles fazem? Onde que está o pulo do gato? Veja bem, foi uma declaração que pode prejudicar, talvez, a imagem, e ela é descabida. E os caras, eles ficam rodando em volta da declaração sem enfrentar os fatos, sem enfrentar a verdade. Esse tipo de declaração do Lula é a mesma declaração que você vê no Breno Altman. Tanto que o Breno Altman, do Opera Mundi, sabe, ratos nazistas que vieram do bueiro, com declarações de maneira objetiva, completamente nazistas. Neonazistas, se vocês preferirem, os novos nazistas. Você fala... É isso aí, pessoal. Ele faz essa declaração e finge que nada está acontecendo, finge que não foi nada, vai para outro país, fala o que quer. Vão pessoas aqui, jornais aqui de direita, levam isso como se fosse liberdade de expressão. Uns defendem, outros ficam enrolados ali, não comentam sobre o assunto. Enquanto isso, Lula faz o que quer, sai trazendo mais problemas para o país. O país não está às mil maravilhas para um cara ficar que é líder, presidente, ficar passeando. E
causando intrigas em outros países, comentando o que não sabe, comentando asneiras em outro país da Europa e trazendo mais visibilidade ruim para o país. Não que seja boa hoje, a visão do Brasil não que seja boa, mas que ele só piora ainda mais o que as pessoas lá fora acham do país hoje. Fiquem ligados, pessoal, fiquem ligados se não vai sair alguma notícia, alguma busca e apreensão para virar uma cortina de fumaça para que todo mundo esqueça essa declaração do Lula, porque hoje é assim. Cometem erros a partir deles, no outro dia já tem operação e busca e apreensão na casa de deputado ou senador de direita. Fiquem ligados se não vai sair alguma operação aí, algum ministro mandando aí a PF atrás de algum senador ou de algum deputado ali para, aquela cortininha de fumaça para esquecerem o que o Lula falou. Mas é o que eles acham que acontece aqui. Um líder israelense foi lá e comentou sobre a fala do Lula. Então hoje ele está lá em cima dos assuntos mais comentados negativamente. Ele saiu daqui, Brasil vivendo uma epidemia de dengue, ele saiu daqui como se nada tivesse acontecendo e foi fazer as gracinhas dele lá em outros países. Só que lá eles não passam mão na cabeça de ninguém, como aqui no Brasil. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Já peço que se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação e se puder deixar o seu like, vai nos ajudar muito. Desde já agradeço a presença de todos vocês e até a próxima.